No começo do ano, houve algumas conversas sobre a possibilidade de a Índia impulsionar de forma mais ativa a agenda dos sistemas de pagamento e também a integração das moedas digitais dos bancos centrais entre os países do BRICS. O BRICS realmente precisa se firmar como uma aliança econômica completa. Eu acho que alguns dos críticos do BRICS gostariam de ver o grupo avançando rapidamente em direção a algum tipo de aliança militar explícita. E seriam os primeiros a dizer nós avisamos. Era exatamente disso que eles vinham falando o tempo todo em relação ao BRICS. Isso tem a ver com política de poder. Isso tem a ver com geopolítica. E esse seria o maior erro. Seria uma armadilha para o BRICS. Bem-vindos, pessoal. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de World Affairs in Context. Hoje tenho o prazer de receber novamente o Dr. Jaroslav Lisovolik, um dos principais especialistas em economia internacional, mercados emergentes e na evolução da arquitetura do sistema financeiro global. O Jaroslav é um economista e autor renomado, cujo trabalho tem se concentrado bastante nos países do BRICS, na integração econômica global, no financiamento ao desenvolvimento e na transformação da ordem monetária internacional. Ele é o autor do melhor recurso online, realmente o melhor, sobre os desenvolvimentos econômicos do mundo multipolar em formação. O site dele é plorabricsplus.analytics.org. Vale muito a pena conferir. É a minha principal fonte de referência. O link está na descrição aqui embaixo. Jaroslav, seja bem-vindo de volta ao programa. É um prazer ter você com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer para mim. Estou muito animado para essa conversa. Faz um tempo que a gente não se fala e eu sei que tem muita coisa para colocar em dia. Então, vamos começar falando sobre o estado do bloco dos BRICS. Ele está meio que num ponto de virada agora. Tem havido bastante debate sobre se o BRICS perdeu força depois daquela expansão rápida de alguns anos atrás e com todas as mudanças geopolíticas que estão acontecendo no mundo. Você vê o momento atual como uma pausa temporária no desenvolvimento do bloco? Ou diria que existem desafios estruturais mais profundos que podem realmente limitar o seu futuro? De forma bem direta, eu diria que é uma pausa, e não uma mudança estrutural. Acho que a desaceleração na expansão é totalmente compreensível e, na verdade, intencional por parte do BRICS. Já faz alguns anos que a gente ouve dos representantes do grupo que novas ampliações não devem acontecer no mesmo ritmo e na mesma velocidade de antes. Existe a necessidade de integrar os novos membros, de colocá-los a par dos procedimentos, das reuniões e das metas que o BRICS persegue. Então eu diria que isso definitivamente não é uma ruptura estrutural no desenvolvimento do grupo. É uma pausa intencional, e acredito que a maioria dos países do BRICS concorda com isso. Eles veem essa pausa como algo necessário. E claro, a expansão dos BRICS foi o desenvolvimento mais visível de todos os que vimos recentemente. E eu acho que, em parte, essa espécie de ilusão de ótica vem do fato de que, bom, não há mais expansão prevista. Não se fala tanto em novas ampliações. E por inércia, muitos observadores ainda esperam, ou até torcem, para que algo aconteça nesse sentido. Mas, de novo, isso é intencional. Agora, os BRICS estão dando mais ênfase à consolidação. Vamos colocar assim, consolidar a expansão que já aconteceu. E sim, eu acho que agora, com a Índia na presidência dos BRICS, o foco tradicionalmente tem sido mais, digamos, micro, mais voltado para a inovação, para a cooperação, para parcerias econômicas no nível das empresas, das startups. Então, na verdade, o foco está mais em questões de nível micro e em aspectos de cooperação econômica, e não em algo mais macro, algo tão amplo quanto inovação, discussões anteriores sobre expansão, ou a possibilidade de uma nova moeda, ou de novos mecanismos de comércio, e por aí vai.
Ou seja, é também uma mudança na própria agenda que está influenciando a retórica e o processo que a gente vê vindo do BRICS. Mas, de novo, isso se explica totalmente tanto pelo desenvolvimento geral do BRICS como bloco, quanto pelas prioridades que, tradicionalmente, de uma presidência para outra, costumam ser impulsionadas pela Índia. Claro, o BRICS não é a única organização multilateral do mundo, mas nos últimos anos foi provavelmente a que mais chamou atenção. Então é justo dizer que as expectativas estavam bem altas. E eu acho que também é justo dizer que, em parte, essas expectativas foram meio infladas por essa ideia de desdolarização ou de voltar ao padrão ouro. Isso foi alimentado por muita gente que talvez não tivesse a visão necessária para entender os aspectos mais amplos e os objetivos maiores dessa nova mudança em direção à multipolaridade e dessa nova ordem mundial que a gente ainda está observando e que ainda não tem uma estrutura definida, pelo menos não da forma que provavelmente vai ter daqui a uns 5 anos. Mas olhando para organizações como, digamos, a ASEAN, o Conselho de Cooperação do Golfo, o GCC, ou até a Organização de Cooperação de Xangai, quais seriam as lições mais importantes que o BRICS pode realmente aprender com esses outros grupos multilaterais, enquanto busca aprofundar de forma definitiva a cooperação entre membros tão diversos e alinhar esses países de um jeito que garanta desenvolvimento bem-sucedido e flexibilidade nesse cenário internacional tão instável e em constante mudança? Olha, eu acho que é uma ótima pergunta. E com certeza, existem muitas boas práticas, digamos assim, em todo o sul global, em todo o mundo em desenvolvimento, inclusive, e eu diria até especialmente, nos blocos regionais. Acho que uma das lições que os BRICS deveriam aprender com a experiência desses blocos regionais, ao longo das últimas décadas, é a importância de aproximá-los mais, criar um espaço para uma cooperação maior entre os blocos de integração regional e também entre suas instituições de desenvolvimento, como os bancos regionais de desenvolvimento e as organizações regionais de financiamento. Isso é algo que aumentaria de forma significativa as capacidades do BRICS. Também tornaria o grupo mais inclusivo, e o alcance junto à comunidade do Sul global seria várias vezes maior do que tudo que vimos até agora, seja na expansão do núcleo do BRICS ou na criação da chamada faixa de parcerias. O impacto, por causa do efeito multiplicador de reunir esses blocos regionais sob o guarda-chuva do BRICS+, seria enorme. E eu acho que essa ainda é uma área que o BRICS não explorou de fato, mesmo que a discussão sobre esse tipo de modelo já exista há quase 10 anos. Acho que fui um dos primeiros a lançar essa ideia lá em 2017. E desde então, ela vem sendo discutida aqui e ali, principalmente na literatura acadêmica. Mas a gente precisa claramente de algo mais enfático, em termos de formulação real de políticas, em termos de ações concretas por parte dos BRICS. E claro, há muitos benefícios nisso. A gente está vendo uma tendência entre os grupos de integração regional. Eles estão começando a firmar acordos comerciais de bloco para bloco, e não apenas de país para país. E parte da razão disso é que as políticas comerciais agora são delegadas pelos países individuais aos seus respectivos blocos regionais. É o caso da União Econômica Eurasiática e do Mercosul. Então, na verdade, se você quer abrir mercados, se quer neutralizar o efeito das tarifas do Trump e toda essa pressão protecionista que existe por aí, precisa começar a pensar em termos de blocos regionais. Simplesmente porque são esses blocos que estão tomando as decisões e que, de fato, estão implementando a agenda de política comercial em uma parte cada vez maior do sul global. Agora, quando a gente fala dos mecanismos de tomada de decisão, eu acho que um dos problemas que o BRICS tem enfrentado é essa regra do consenso, a regra de que todo mundo precisa concordar em todas as decisões.
has to be on board on all decisions, and of course, as you realize, E claro, como você percebe, isso realmente limita, em alguns casos, o ativismo do bloco, especialmente quando alguns membros querem seguir um certo caminho de desenvolvimento. O que a gente vê em alguns blocos regionais, assim como em algumas plataformas criadas nos últimos anos, em resposta a esses choques geopolíticos, é que eles estão se tornando mais plurilaterais. Existem mecanismos que permitem chegar a um consenso, mesmo que apenas alguns membros do bloco participem. E esses membros podem seguir em frente, sem que todos os outros precisem participar ou concordar totalmente com esse tipo de agenda. Então, um formato mais plurilateral, ou o que às vezes se chama de geometria variável dentro do bloco, que permita a formação de vários subgrupos e subalianças com base nessa plataforma, é algo que, na minha opinião, está se tornando quase, eu não diria existencial, mas realmente crucial para o BRICS, porque a ampliação do número de membros tem tornado cada vez mais difícil alcançar consenso. E é preciso tomar essa decisão de permitir que grupos ou subgrupos dentro do BRICS tenham iniciativa própria e passem cada vez mais a propor novas ações, novas medidas de política e assim por diante. Um dos exemplos nesse sentido é a Parceria para o Futuro do Investimento e do Comércio, a FIT Partnership, criada por Pequenas Economias Abertas em 2025. É realmente um novo tipo de plataforma, baseada no princípio do plurilateralismo e na capacidade de vários grupos ou subgrupos de membros dessa plataforma avançarem com suas agendas prioritárias. Então, eu diria que isso representa um certo desafio para o BRICS, já que plataformas como essa são mais flexíveis, mais capazes de reagir a choques e a desafios. E em comparação com esse tipo de flexibilidade e agilidade, o BRICS pode parecer às vezes mais engessado e menos ágil para responder às mudanças realmente significativas que estamos vendo agora. O ano de 2026 tem sido marcado por um aumento do militarismo, e acho difícil discordar dessa afirmação. Isso, de certa forma, leva a uma discussão sobre o bloco dos BRICS possivelmente assumir alguns papéis ligados à segurança. E é sobre isso que a gente vai falar em instantes. Mas antes eu queria saber a sua opinião sobre a próxima cúpula dos BRICS, porque as expectativas em torno do novo encontro na Índia são muito interessantes, especialmente à luz do que você acabou de comentar. A Índia vai sediar a cúpula BRICS Plus em meados de setembro em Nova Delhi. O que você está observando com mais atenção nesse próximo encontro dos BRICS? E quais iniciativas ou áreas de política devem dominar as discussões por lá? Bom, com certeza, a gente não vai ver nada em relação à expansão dos BRICS. Acho que isso está bem claro. Também não acredito que vá haver muita conversa sobre esse assunto. No começo do ano, houve alguma discussão sobre a possibilidade de a Índia impulsionar, de forma mais ativa, a agenda de sistemas de pagamento, a integração das moedas digitais dos bancos centrais entre os países dos BRICS. Eu não vi nenhuma declaração oficial de grande impacto sobre isso. Mas, sem dúvida, é algo para ficar de olho, inclusive na declaração final da cúpula. Certamente, houve alguma discussão na mídia e pode haver algum trabalho em nível técnico. Mesmo que seja só isso, eu acho que já seria um passo adiante. Eu acho que, de forma clara e fundamental, as economias do BRICS precisam de um sistema de pagamentos que permita continuar fazendo liquidações entre fronteiras. E o caminho das moedas digitais de bancos centrais pode ser um dos mais confiáveis, especialmente considerando que, nos últimos anos, esse modelo foi testado com bastante sucesso no projeto mBridge. Então, talvez com base nisso, a Índia leve essa iniciativa adiante. Outro ponto é a institucionalização. A gente tem ouvido, eu diria desde o ano passado, depois da cúpula anterior, cada vez mais conversas sobre esse processo de institucionalização.
Year's summit, more and more talk about institutionalization. What kind of institutionalization will it be? Que tipo de institucionalização vai ser? Alguns dos principais especialistas em BRICS, tanto na Rússia quanto na Índia, publicaram vários artigos sugerindo que uma das possibilidades seria criar uma sede ou um secretariado. Então isso pode ser algo a ser discutido. Uma das propostas que eu apresentei desde o ano passado foi o formato de troika, em que haveria uma formação regular com 3 membros dos BRICS: a presidência do ano anterior, a presidência atual e a presidência do próximo ano, como acontece em alguns blocos regionais, como a ASEAN, a União Africana e, claro, também o G20. E esse tipo de formação em troika não é, claro, uma institucionalização completa, por assim dizer, mas é um passo em direção a uma presença maior e mais constante no cenário internacional. Não de um jeito em que só o país que está na presidência faz declarações sozinho, digamos assim, e fica isolado enfrentando pressões de várias partes do mundo, mas sim com vários membros do BRICS atuando juntos, garantindo que as pautas tenham continuidade de uma presidência para outra, que exista uma sucessão e que haja uma representação coletiva no cenário internacional. Isso é algo que eu acho muito, muito importante, para que o bloco realmente apareça como um grupo coletivo, digamos assim, e não seja guiado apenas pela agenda de um país que esteja na presidência do bloco. Então, esses são alguns dos pontos que eu considero mais interessantes. Claro que muita coisa vai ser levada adiante do que já vinha dos anos anteriores e também para o futuro. A agenda ambiental e algumas outras frentes devem continuar sendo trabalhadas ano após ano. Mas esses temas, especialmente o da institucionalização, eu acho que podem ser os mais interessantes de acompanhar. Com certeza. E obrigado por nos explicar essas expectativas, porque eu acho que vai ser muito interessante ver o que acontece na cúpula e se a realidade vai corresponder a essas expectativas. Mas vamos falar da questão da segurança, porque isso é algo que eu tenho visto aparecer o tempo todo nas redes sociais. E, considerando os desdobramentos geopolíticos na Venezuela, os ataques ao Irã, a guerra de agressão contra o Irã por parte de Israel e dos Estados Unidos, e também no Líbano, em Gaza e em tantas outras regiões que começam a mostrar sinais de instabilidade, dá para dizer que um bloco econômico talvez não tenha tanto sucesso sem um componente de segurança. É interessante observar como as mudanças no poder econômico podem transformar um bloco puramente econômico em algo muito mais complexo e profundo. Então, será que o ressurgimento do intervencionismo militar, impulsionado por Donald Trump e pela competição entre grandes potências, mostrou que há uma necessidade de uma coordenação maior em termos de segurança entre os países do BRICS? Não quero dizer necessariamente coordenação militar, porque talvez isso seja ir um pouco além, mas será que isso revelou a necessidade de um componente de segurança dentro de um bloco econômico como o BRICS Plus? Olha, eu acho que as discussões estão acontecendo, sim, e há cada vez mais debates dentro da comunidade de especialistas. Alguns deles defendem que o bloco dos BRICS deveria ganhar mais funções ou capacidades na área de segurança, ou até mesmo na esfera militar. Mas, até agora, a posição predominante tem sido contrária a esse tipo de visão. A grande maioria dos especialistas não quer ver os BRICS caminhando nessa direção, buscando poder político ou formando algum tipo de aliança militar. Na minha opinião, o mais importante é que os BRICS se consolidem de fato e se afirmem como um bloco econômico completo. Até agora, eu acho que ainda não vimos a plena evolução dos BRICS nessa direção. Alguns caminhos de cooperação econômica ainda não foram, digamos, explorados de forma significativa. E o mais importante deles é o comércio.
A gente não tem uma plataforma comercial comum dentro dos BRICS mais. Não existe um bloco único dos BRICS dentro da OMC. Tudo anda meio devagar, mesmo que claramente o desafio vindo do Trump, lá dos Estados Unidos, desde 2015, tenha sido especialmente forte na área do comércio. Seria de se esperar que a resposta dos BRICS viesse justamente nesse campo, com mais coordenação comercial. Mas isso ainda não aconteceu. Então eu acho que antes de qualquer movimento maior em outras áreas, em outros campos, o BRICS precisa primeiro se firmar como uma aliança econômica completa. Na minha opinião, alguns críticos do BRICS gostariam de ver o grupo avançando rapidamente em direção a algum tipo de aliança militar explícita. E seriam os primeiros a dizer, tá vendo? A gente avisou. Era exatamente disso que eles falavam o tempo todo sobre o BRICS, que se tratava de política de poder, de geopolítica, mesmo se for possível. And this would be the biggest mistake. This would be a trap for BRICS. Isso seria uma armadilha para o BRICS. As medidas mais importantes que o grupo pode tomar diante dos desafios dos últimos anos são justamente avançar com força total na direção da cooperação econômica, da consolidação econômica, especialmente em áreas como comércio e investimento. Mas também é fundamental fortalecer a cooperação regional nas diferentes regiões do Sul Global e os respectivos processos de integração regional, onde, em muitos casos, essas iniciativas já têm sua própria agenda de segurança. Por exemplo, a Organização de Cooperação de Xangai, um dos seus mandatos é justamente a segurança. Então, reunir os blocos de integração regional pode ter como uma das consequências um aumento da segurança, pelo menos da segurança econômica, para os países que fazem parte deles. Cuba, por exemplo, está mais integrada a várias plataformas existentes no hemisfério ocidental, tanto em bancos de desenvolvimento quanto em outras instituições. Se houver iniciativas de desenvolvimento dentro do BRICS Plus, parcerias das quais Cuba participa, isso certamente amplia a capacidade do país de se desenvolver e de resistir a choques externos, como interrupções no fornecimento de combustível, de alimentos e assim por diante. Um dos temas que eu levantei ao longo do último mês foi que talvez o BRICS Plus precise pensar em reservas estratégicas, seja de combustível, de alimentos básicos e assim por diante, contando com os respectivos acordos de integração regional pelo Sul Global. A ideia seria ter um sistema mais resiliente, capaz de apoiar as economias que estão sob pressão. Então há muito que explorar, inclusive no campo econômico, que poderia ser feito e que teria, seja como um efeito andante significativo de TASUG e na força da posição das economias BRICS Plus. Yaroslav, acho que eu concordo com seus pontos, mas deixa eu fazer aqui o papel do advogado do diabo por um instante. Enquanto eu te ouvia, uma coisa que me veio à cabeça foi a Armênia. E claro, eu sei que a Armênia não é membro dos BRICS, mas ela sempre teve laços muito próximos, históricos, com a Rússia e com outros atores regionais ali na sua área. E agora, sob o governo do Pashinyan, ela vem sendo, de certa forma, puxada para o lado ocidental. E as relações econômicas, por causa desse aspecto político e do jogo de poder, dá para dizer que esses laços econômicos estão sendo praticamente rompidos, sem que exista uma aliança mais forte em outras áreas entre a Rússia e a Armênia, ou entre a Armênia e outros atores regionais que contribuíram bastante para o desenvolvimento econômico e a estabilidade do país nos últimos anos. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que claramente, se a Armênia cortasse os laços com a União Econômica da Eurásia, seria um erro enorme. Seria um erro enorme. Existem muitos vínculos, seja no comércio, nos investimentos, e claro, a questão da migração é extremamente importante, especialmente por causa das remessas. Se a gente olhar para o espaço econômico da antiga União Soviética, em algumas economias, ao longo das últimas décadas,
até metade do PIB vinha de remessas enviadas da Rússia. E, no caso da Armênia, essas remessas sempre tiveram um papel muito importante. Então, esse fator precisa, sem dúvida, ser levado em conta antes de tomar uma decisão tão ampla assim. Mas se a gente olhar para a União Econômica da Eurásia e fizer a pergunta, será que tudo que podia ser feito foi realmente feito? Was there everything that could have been done? Was it done? There will always be the question. Foi feito? Sempre vai existir a dúvida sobre se o ritmo da integração econômica dentro da União Econômica Eurasiática foi. Bom, e eu acho que ainda assim houve avanços significativos e muita coisa foi realizada. Eu vejo a União Econômica Eurasiática como uma força bastante progressista dentro do espaço da CEI. Mas, claro, em alguns aspectos, talvez houvesse caminhos que poderiam ter sido seguidos para que esses benefícios econômicos fossem ainda mais fortes para países como a Armênia e outros membros da União Econômica Eurasiática, e isso num estágio mais inicial. E a gente precisa entender que esse é um espaço muito competitivo, não só do ponto de vista econômico, mas também, como dá para ver, político e geopolítico, onde o intervencionismo vem crescendo. Então, se existem oportunidades por aí para ampliar a cooperação, para aumentar o fluxo de benefícios econômicos que venham da integração regional, essas oportunidades precisam ser aproveitadas rápido. Não dá para esperar anos ou décadas. E uma dessas oportunidades, claro, é uma integração mais próxima entre a União Econômica da Eurásia e o BRICS+. E esse tipo de coisa, posso dizer, mesmo nos últimos anos, a retórica dentro da Armênia sobre as perspectivas e a necessidade de laços mais estreitos com o BRICS começou a ganhar força. Isso deveria ter sido visto como uma chance de mostrar de verdade ao público armênio quais são as possibilidades, o que pode ser conquistado com uma cooperação mais próxima com o BRICS+. E claro, a União Econômica Eurasiática é uma porta de entrada importante para a Armênia no BRICS+, certo? Quer dizer, se a gente olhar o mapa da região, é assim que funciona. O Irã está ali perto. A Rússia é um aliado fundamental e também um parceiro-chave no lado econômico. Então, esse caminho, aquele de que eu venho falando há tanto tempo, de aproximar os blocos de integração regional com base na plataforma do BRICS+, se tivesse sido seguido de forma mais ativa no passado, talvez a abordagem, a visão na região sobre os benefícios potenciais fosse um pouco diferente. Uma visão mais ampla do que é possível a partir da cooperação com a União Econômica Eurasiática. E claro, essa é a força da União Econômica Eurasiática, essa conexão com os BRICS, que deveria e poderia ser ampliada muito mais em toda a região. A Bielorrússia tem se mostrado bem ativa em pressionar por esse tipo de vínculo entre a União Econômica Eurasiática e os BRICS. Essa agenda precisa realmente ganhar impulso, porque isso, na minha opinião, faz com que quem está na região perceba melhor quais são as reais perspectivas de cooperação econômica dentro do espaço eurasiático, dentro da própria União Econômica Eurasiática. Obrigado por esclarecer isso. Eu realmente agradeço, porque acho que tem sido um dos desenvolvimentos mais recentes e, de certa forma, mais interessantes que encontrei. E era algo que eu achava relevante para a discussão sobre o desenvolvimento dos BRICS, em contraste com as forças lideradas pelo Ocidente que tentam afastá-los do seu núcleo. Mas eu queria fazer mais uma pergunta, se puder, sobre cooperação em segurança. Você tem observado um aumento na cooperação bilateral de defesa ou segurança entre os membros dos BRICS, especialmente envolvendo Rússia e China? E até que ponto os países da África, principalmente, talvez da Ásia e até da América Latina, estão tentando se afastar das parcerias tradicionais de segurança com o Ocidente e se aproximar da Rússia e da China como principais parceiros de segurança, inclusive em termos de comércio ou até de troca de tecnologia? Well, I would say
Olha, eu diria de forma geral, não necessariamente falando de segurança ou áreas relacionadas, que a tendência que a gente vê é uma maior diversificação no sul global. Isso vale para os fluxos de comércio, para a cooperação econômica, para o fornecimento de bens e também para a confiabilidade das cadeias de suprimento. Há um esforço para criar opções de reserva, para ter mais alternativas. E isso inevitavelmente acaba afetando outras áreas, inclusive as ligadas à segurança, justamente por causa da intensidade e da direção dos choques geopolíticos que estamos vendo agora. Então eu diria que esse é um resultado natural da cooperação Sul-Sul, que vem se desenvolvendo de forma constante nos últimos anos e que ganhou um impulso enorme desde o ano passado. A gente está vendo um aumento significativo no comércio Sul-Sul e esse movimento está avançando bem rápido, muito acima da média da economia global. Então esse tipo de cooperação, a cooperação Sul-Sul, vai, e inevitavelmente vai, impactar também as áreas de segurança. E claro, no começo do ano a gente também viu os exercícios navais do BRICS Plus, ali na costa da África do Sul. Então, de certa forma, as economias do BRICS, os países do BRICS, estão explorando a possibilidade de alguma coordenação nessa área, não necessariamente no formato completo do BRICS, mas entre alguns dos seus membros. Mas, sem dúvida, há algum tipo de reação por parte do BRICS em relação a essa tendência de a geopolítica ficar cada vez mais intensa no mundo todo. E isso a gente está vendo claramente. Um dos principais motores do bloco dos BRICS tem sido a governança global, certo? A ideia de ajustar a governança global. Você acredita que os BRICS estão buscando principalmente reformar a ordem internacional existente por dentro, ou estão aos poucos construindo instituições paralelas que possam, no futuro, funcionar como alternativas? Eu diria que se trata do desenvolvimento de novas instituições, sem precisar recorrer ao que alguns economistas chamam de destruição criativa. Ou seja, é trabalhar com as instituições que já existem, tentando reformá-las na medida do possível. Mesmo que muitos especialistas digam que algumas das instituições de Bretton Woods, como o FMI, são praticamente impossíveis de reformar de forma significativa. Por exemplo, mudar a distribuição de votos entre os países para dar mais representatividade às economias em desenvolvimento. Mas ainda assim, essa é claramente a estratégia adotada pelo BRICS como bloco. Se a gente olhar as declarações finais do BRICS, ano após ano, dá para ver um apoio muito explícito do grupo em relação à Organização Mundial do Comércio. Aliás, no ano passado, pela primeira vez, a diretora da OMC participou da cúpula BRICS Plus. E aí, claro, tem também a discussão na declaração final do BRICS sobre os temas e prioridades levantados pelo FMI e pelo Banco Mundial. Há um apoio a essas instituições multilaterais, junto com a esperança, expressa na própria declaração, de que seja possível ter uma distribuição mais equilibrada de votos e uma representação maior das economias em desenvolvimento. Então, sim, a abordagem é evolutiva. Não é revolucionária, é evolutiva. Uma forma de complementar o sistema que já existe, de continuar tentando reformar, tentando convencer os parceiros das economias avançadas de que é preciso ter mais estabilidade, mais sustentabilidade em toda essa estrutura, por meio de uma distribuição mais justa de votos dentro dessas organizações centrais, como o FMI e o Banco Mundial. Yaroslav, você mencionou o comércio como um ponto essencial e o desenvolvimento do comércio entre os membros como algo fundamental para garantir que o BRICS tenha um futuro. Então eu queria entrar nesse assunto rapidamente. Da última vez que a gente conversou, há alguns meses, você comentou que o bloco do BRICS estava tentando encontrar maneiras de lidar com as pressões comerciais que vêm aumentando. E, claro, o sistema global de comércio está cada vez mais marcado por tarifas, sanções, controles de exportação e, de forma geral, por um certo grau de fragmentação econômica.
Então, o que o BRICS está fazendo de diferente, digamos, neste ano, para responder a essas pressões e reduzir a vulnerabilidade do grupo, ou talvez a vulnerabilidade individual de cada país, diante de coerções econômicas externas e de choques econômicos que, em muitos casos, eles nem conseguem prever? Com certeza. A abordagem, infelizmente, pelo que eu vejo até agora, ainda é bilateral. Basicamente, as economias do BRICS estão se encontrando entre si, seus representantes, seus presidentes. Eles estão definindo metas cada vez mais altas para o volume de comércio bilateral que querem alcançar. No começo deste ano, houve uma reunião entre os líderes da África do Sul e do Brasil. Eles discutiram o plano de ação e as formas de impulsionar o comércio entre os dois países, o que faz todo sentido. São economias que alguns diriam estão separadas pelo Atlântico Sul, mas na verdade estão conectadas por ele, como disse o presidente Lula. E há muito espaço para buscar metas mais ambiciosas. O problema de tudo isso, no entanto, é que, na minha opinião, isso precisa ser multilateralizado. It needs to be multilateralized. It needs to be done on a multilateral basis, on the basis. Isso precisa ser feito de forma multilateral, com base na plataforma completa do BRICS Plus, e também na ideia de uma integração das integrações, construindo uma conexão comercial mais ampla, não só entre países isolados, mas entre blocos regionais. Então, por exemplo, discutir o fortalecimento das relações entre o Mercosul e a União Aduaneira da África do Sul, ou criar um roteiro para negociações de livre comércio e integração econômica entre os blocos regionais dos quais os países do BRICS fazem parte. Isso, na minha opinião, vai mais direto ao cerne do problema. Neste momento, sim, a gente vê que o comércio sul-sul está crescendo. Vemos que algumas dessas metas bilaterais mais ambiciosas estão sendo alcançadas, estão sendo cumpridas. Mas eu acredito que o que é realmente mais inclusivo e o que representa uma abordagem muito mais abrangente é justamente esse caminho que envolve os blocos regionais de integração. Um dos fatores mais interessantes do bloco dos BRICS, para mim, é o novo Banco de Desenvolvimento, ou o Banco dos BRICS. E por que eu acho isso interessante? Bom, eu acho interessante porque ele está surgindo como uma alternativa ao FMI. E uma crítica que é feita com frequência ao FMI, e que na verdade eu nem chamaria de crítica, porque é algo que já foi comprovado várias vezes, é que os programas de empréstimo do fundo costumam vir com condições de política econômica que acabam influenciando as políticas internas dos países que tomam esses empréstimos. E dá para dizer, com certa justiça, que em muitos casos essas exigências, essas condições, não têm como objetivo tornar aquela sociedade mais democrática ou trazer benefícios reais para a força de trabalho. Mas eles são muito guiados por política. E eu acho que a Ucrânia é um ótimo exemplo disso. A gente precisa olhar para algumas das exigências que foram impostas à Ucrânia para permitir que aquele endividamento continuasse, que aquela carga de dívida fosse se acumulando a ponto de 25 gerações futuras de ucranianos não conseguirem pagar o que o país assumiu. Mas deixando isso de lado, como é que a filosofia de empréstimos do novo Banco de Desenvolvimento realmente difere da do FMI? O novo Banco de Desenvolvimento impõe algum tipo de condicionalidade para influenciar a política pública do país que toma o empréstimo? Bom, antes de tudo, eu acho que dentro dos BRICS, a gente precisa criar uma espécie de, como posso dizer, um análogo, não exatamente um protótipo idêntico, digamos assim, mas algo, uma plataforma ou uma organização voltada a apoiar o desenvolvimento macroeconômico. Isso até agora ainda não foi feito. Então, o novo Banco de Desenvolvimento, se quisermos avaliá-lo e compará-lo com as instituições de Bretton Woods, a instituição equivalente seria o Banco Mundial. E o novo Banco de Desenvolvimento é, na verdade, até o momento, o único exemplo institucional, por assim dizer, que representa os BRICS no cenário internacional. Claro que há expectativas de que o novo Banco de Desenvolvimento não trate apenas dos projetos de investimento que ele já conduz hoje na área de desenvolvimento sustentável, e outras,
mas que também passe a lidar com questões macroeconômicas e com vários outros temas que acabam ficando de fora por causa da falta de desenvolvimento institucional dos BRICS. Mas, evidentemente, existe o mecanismo de reservas contingentes dos BRICS, o CRA, que já foi aprovado, já foi criado, mas que ainda precisa ser plenamente desenvolvido. E aí, quando o grupo começar de fato a operar para apoiar a macroeconomia dos países do BRICS, aí sim a gente pode comparar a forma de atuação dessa plataforma com a do FMI. Mas claro, a diferença desde já é bem clara. No FMI, há uma concentração desproporcional de votos nas mãos das economias avançadas, das economias ocidentais. E isso naturalmente influencia as políticas do fundo e a aprovação dos empréstimos, porque as condições acabam sendo afetadas por esse fator, inevitavelmente. Já no caso do BRICS, há uma distribuição de votos mais equilibrada e todos esses votos estão dentro do círculo do Sul global. Então, esse tipo de agenda, essa politização, é algo que dificilmente vai acontecer. O risco é bem menor do que nas instituições de Bretton Woods. Com relação ao novo Banco de Desenvolvimento, ao Banco Mundial, aos bancos regionais de desenvolvimento e aos bancos multilaterais, o principal desafio, no fim das contas, é a qualidade do projeto de investimento. Se esse projeto é sustentável, se é viável financeiramente, se pode ser executado e se pode ser financiado com segurança, garantindo retornos adequados. Esse tipo de abordagem, na minha opinião, está bem integrado ao modelo do novo Banco de Desenvolvimento, embora a principal crítica, por enquanto, ainda seja que o ritmo de expansão da carteira de empréstimos poderia ser maior. Mas eu acho que, objetivamente, a gente precisa reconhecer que o novo Banco de Desenvolvimento ainda está numa fase relativamente inicial. E, junto com a expansão e a entrada de novos membros, é natural que leve um tempo até que aconteça uma ampliação mais expressiva da carteira de empréstimos. Mesmo assim, a gente vê um entusiasmo grande em relação ao acesso aos recursos do novo Banco de Desenvolvimento. A gente viu isso até em países como a Argentina, que no passado ficou bastante frustrada com as dificuldades para conseguir empréstimos do FMI e das instituições de Bretton Woods. No passado, o Banco dos BRICS era visto como uma opção a mais, uma alternativa para conseguir financiamento, uma alternativa com menos exigências, que muitos consideravam, em certos momentos, tendenciosas. Essa ideia de ter mais opções, eu diria, está muito presente na cabeça de vários países do Sul global. Eles enxergam o banco como mais uma fonte de recursos. Acredito que o veem como algo mais acessível, com menos condições impostas e com menor risco de politização, justamente por causa da forma desigual como os votos são distribuídos nas instituições de Bretton Woods. Yaroslav, talvez essa seja a última pergunta de hoje. Eu mal posso acreditar que já estamos em junho e já falando de 2026. Mas, como estamos no meio do ano, acho que vale a pena olhar um pouco para frente e discutir o que esperar daqui para frente para o bloco dos BRICS. No ano que vem, 2026, vai marcar o 10º aniversário do conceito de BRICS Plus, sobre o qual você já escreveu bastante. Se você estivesse aconselhando os líderes dos BRICS hoje, o que colocaria no topo da agenda do bloco para 2027? E quais iniciativas poderiam fortalecer de forma mais eficaz a cooperação entre os membros e, ao mesmo tempo, aumentar a influência dos BRICS na economia global? Porque isso é igualmente importante. Bom, pelo que a gente conversou até agora, acho que dá para dizer claramente que a minha prioridade é criar uma plataforma para as instituições de desenvolvimento regional e para os arranjos de integração regional dos quais os países do BRICS fazem parte. Quando escrevi pela primeira vez sobre o conceito de BRICS Plus,
lá em fevereiro de 2017, era exatamente esse o modelo que eu tinha em mente e que propus: reunir os blocos de integração regional e as instituições de desenvolvimento regional como uma forma de fortalecer os impulsos de integração no Sul global, trocar boas práticas e, ao mesmo tempo, consolidar os recursos que já existem e que podem ser mobilizados com mais facilidade para fins de desenvolvimento. E isso fortalece de forma significativa, enorme mesmo, as capacidades do BRICS Plus como plataforma. Porque hoje, a maior parte dos recursos disponíveis na economia global está em nível regional. Se a gente olhar o que existe nos mecanismos regionais de financiamento e nos bancos regionais de desenvolvimento, os recursos deles são maiores do que os do FMI. Os recursos do FMI são menores do que os dos arranjos regionais de financiamento em toda a economia global. E o mesmo vale para os bancos regionais de desenvolvimento. Eles têm muito mais recursos do que o Banco Mundial. Então, para o BRICS Plus, eu diria que é algo óbvio. A gente perdeu uns 10 anos ainda refletindo sobre isso. Algo tão básico, eu diria, quanto consolidar, juntar os recursos. Isso é exatamente o que se precisa no momento em que muitos mercados emergentes, inclusive os principais membros dos BRICS, ainda enfrentam dificuldades financeiras. Bom, essa é uma possível resposta. E posso te dizer, se uma decisão como essa, se um formato BRICS Plus como esse for adiante, o impacto no que diz respeito à revitalização do impulso do desenvolvimento dos BRICS, tanto na percepção quanto nas políticas reais, não só na imagem, mas nas ações concretas, nas agendas de comércio, de financiamento, tudo isso vai subir não apenas um degrau, mas vários. Então é o seguinte, eu não quero ter uma lista com 10 prioridades ou 10 medidas. Essa é a principal meta. O que eu tenho visto nos trabalhos de estudiosos chineses, e a China vai assumir a presidência no ano que vem, é que eles estão escrevendo cada vez mais sobre a cooperação entre os blocos de integração regional do Sul global. Esse é o caminho a seguir. É isso que vai liberar o potencial do Sul global, especialmente na área do comércio, que é onde o bloco enfrenta mais pressão, mais tensão, eu diria. Muito obrigado por estar aqui com a gente e por compartilhar toda a sua experiência incrível sobre esse assunto. É sempre um prazer te receber e eu realmente sinto que aprendo muito com você. Isso é importante porque você, como especialista, traz detalhes que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então agradeço muito por ter vindo hoje e por dividir tudo isso com a gente. Para quem está assistindo, eu recomendo fortemente que sigam o Yaroslav no site bricksplusanalytics.org. O link vai estar aqui na descrição. Vale muito a pena conferir. Yaroslav, muito obrigado por essa conversa tão interessante de hoje. Muito obrigado. Gostei muito da conversa. Muito obrigado, Lena Petrova.